Isso aconteceu em 1987, quando eu tinha uns 15 anos. Eu morava numa pequena cidade. Naquela época, eu era o entregador de jornais do bairro. Eu fazia entregas quase todas as manhãs antes da escola, e durante o verão costumava andar de bicicleta pelo parque ou sair com meus amigos perto do lago. Em resumo, eu estava sempre por aí de bicicleta. Infelizmente, durante uma das minhas rotas, um motorista imprudente me atingiu, resultando em uma fratura na minha coxa esquerda e na destruição total da minha bicicleta. Demorei cerca de 3 meses para me recuperar e, nesse tempo, o jornal já tinha contratado outro entregador. Eu fiquei sem bicicleta e o pior é que nunca pegaram o cara que me atropelou. Meus pais, para dizer o mínimo, eram negligentes e pareciam ver meu acidente mais como um incômodo do que qualquer outra coisa. A polícia local também não era grande coisa, mais preocupada em chantagear prostitutas do que em fazer justiça. Ninguém se importava que um bêbado quase tivesse acabado com minha vida. Eu tinha apenas 15 anos e tive que seguir em frente. Pouco depois de sair do hospital, meu amigo Carlos me convidou para ir à casa dele. Os pais dele estavam fora e ele tinha encontrado uma garrafa de Jack Daniels. Sem bicicleta, tive que andar até lá. Quando cheguei, por volta das 7 horas da noite, Carlos já estava bêbado. Depois de ouvir ele falar sobre a professora de matemática e depois de ele vomitar na sala, decidi voltar para casa a pé, no escuro. A estrada até minha casa era longa e escura, especialmente à noite. Quando estava a 1/4 do caminho, senti que estava sendo seguido. Virei-me e vi uma figura escura no meio da estrada, mal visível à luz da lua. Acelerei o passo, repreendendo-me por ter esquecido minha faca de bolso. 5 minutos depois, olhei para trás novamente. A figura estava agora na calçada e mais perto. Parecia apenas ficar parada olhando para mim. Isso me deixou nervoso e apressei ainda mais o passo. Quando finalmente vi as luzes do cruzamento, ouvi passos atrás de mim. Virei-me e vi a figura correndo em minha direção com algo na mão que parecia ser uma faca. Corri o mais rápido que pude, passando pelo cruzamento e chegando à entrada do meu bairro. Ao olhar para trás pela última vez, vi um homem louco sob uma das luzes da rua, segurando uma faca de açougueiro enorme. Ele gritava atrás de mim, ameaçando cortar minha cabeça se me visse novamente. Quando cheguei em casa, exausto e em pânico, tranquei-me no quarto. Não chamei a polícia, pois na minha mente perturbada não me ocorreu, e quando finalmente me acalmei, percebi que a polícia corrupta da cidade não levaria minha história a sério. Não contei aos meus pais pelo mesmo motivo. Assim que completei 18 anos, deixei aquela cidade para trás e nunca mais voltei. De certa forma, vejo aquele homem louco como uma manifestação de tudo que estava errado naquela cidade. Sou imigrante da Bielorrússia. Aqui vai um pouco da minha história. Eu tinha apenas 11 anos quando minha família deixou o país após o colapso da União Soviética. Meu pai estava envolvido com o Partido Comunista e frequentemente visitava Moscou quando eu era criança. Não sei todos os detalhes e nem mesmo qual era exatamente o papel do meu pai na URSS, mas pelo que entendi, nos concederam asilo nos Estados Unidos e tivemos que fugir da Bielorrússia em 1991. Mas não é exatamente por isso que estou escrevendo esta história. É sobre algo que vi na minha infância que me marcou para a vida toda. Isso aconteceu mais ou menos um ano antes de partirmos.
então acho que foi em 1990. Minha família, como muitas outras, morava em um grande prédio de apartamentos em Minsk. Havia 2 outros prédios de apartamentos idênticos, adjacentes ao nosso. E diretamente atrás dos prédios havia uma área de playground, onde eu brincava com meus amigos Sasha e Victor. Além do playground, havia uma seção de árvores que separava um shopping da área dos apartamentos. Lembro-me de que minha mãe estava doente e acamada, e meu pai estava em viagem de negócios em Moscou, então eu estava praticamente sozinho naquela noite. Lembro que estava entediado assistindo TV na sala e decidi sair para ver se algum dos meus amigos estava no playground. Eram mais ou menos 8 horas da noite e já estava escuro. A maioria das crianças estava dentro de casa e acho que nem era permitido estar no playground naquele horário, mas eu não me importava. Não havia ninguém por perto para me mandar voltar para dentro e eu estava animado para ter o playground só para mim. Estava frio naquela noite, mas não estava nevando, então pensei em brincar nos escorregadores e no balanço até ficar entediado ou até a segurança aparecer e me mandar voltar para dentro. Então, lá estava eu, balançando no escuro, quando ouvi algo perto da cerca que separava as árvores do playground. Havia um barulho estranho, como se alguém estivesse serrando madeira, mas havia algo estranho nisso. Ignorei o som, mas ele ficou mais alto com o tempo, a ponto de eu ficar curioso sobre o que estava causando esse barulho estranho. Não havia luzes no próprio playground, mas havia luzes fixadas na parte de trás dos prédios de apartamentos que iluminavam o suficiente para que você pudesse ver ao redor. Mas as árvores além da cerca estavam completamente escuras. Saí do balanço e me aproximei da borda do playground. O som continuava ficando mais alto, mesmo quando cheguei bem perto da cerca. Só quando soltei um curioso "Olá" é que o barulho parou. Fiquei ali, olhando para as árvores escuras, esperando por uma resposta, mas tudo permaneceu em silêncio. Depois de mais 1 minuto, perguntei inocentemente por que estavam cortando árvores no escuro. Então ouvi um barulho vindo das árvores e logo vi uma figura escura aparecer, mas ela não saiu da linha das árvores. O que aconteceu a seguir é algo que ainda me faz querer vomitar. A figura escura jogou algo. O objeto voou sobre a cerca e me atingiu diretamente no peito. Fui jogado para trás mais pelo susto do que pela força do impacto. "Ei, por que você fez isso?" gritei. Mas antes que pudesse dizer mais alguma coisa, vi o que tinha sido jogado em mim. Um braço humano decepado estava caído no chão à minha frente. Gritei a plenos pulmões e corri de volta para os apartamentos, chorando muito. Entrei no nosso apartamento e sentei no sofá da sala para me acalmar. Pensei em acordar minha mãe doente e contar o que aconteceu, mas decidi não fazer isso. Para lhes dar uma ideia, minha mãe cresceu na Sibéria e podia ser bastante implacável às vezes. Não só ela não ficaria feliz em ser acordada, mas provavelmente não acreditaria na minha história, e eu provavelmente não poderia sentar por 1 semana se ela descobrisse que eu tinha saído do apartamento sozinho depois de escurecer. Então, guardei esse incidente para mim. Quando criança, eu entendia que o que aconteceu foi assustador, mas não tinha noção das implicações. Pensava que havia um monstro na floresta que comia pessoas que saíam depois de escurecer. Agora que sou adulto, percebo algumas coisas. Pelo tempo restante que vivemos na Bielorrússia, nunca vi ou ouvi falar de nenhuma investigação sobre uma pessoa desaparecida ou um corpo mutilado sendo descoberto. O que não é fora do comum
vivendo na sociedade soviética. O monstro na floresta, escondido nas árvores naquela noite, era provavelmente um sádico desmembrando um corpo humano com uma serra. Há mais uma coisa que devo mencionar. Pelo resto do tempo que vivemos lá, não me lembro de ter visto meu amigo Sasha novamente depois daquela noite. Há 2 anos, eu e minha família, incluindo nossa filha de 2 anos, mudamos em busca de um recomeço. Estávamos exaustos após uma longa viagem e ansiosos para descarregar os colchões. Meus pais, que já moravam nessa cidade, nos ajudaram. Durante a mudança, conhecemos nosso vizinho Breno, que logo me causou uma sensação ruim. Minha filha, geralmente amigável, se escondeu atrás do meu marido e se encolheu. Fizemos conversa fiada, mas estávamos mais focados em descarregar nossas coisas. Meu pai me contou que viu Breno encarando nossa filha e o confrontou. Breno negou, mas meu marido acabou mandando-o embora. Mais tarde, por volta das 10h30, Breno bateu à nossa porta pedindo cigarros de forma rude. Não fumávamos e, ao informá-lo, ele ficou irritado, gritando e batendo na parede. Nosso senhorio interveio, explicando que Breno tinha problemas mentais, mas era inofensivo se tomasse seus remédios. Nosso dia a dia seguiu normalmente, apesar dos horários malucos de trabalho. Breno continuava a nos incomodar, pedindo cigarros e até nos seguindo. Ele chegou a pedir para ir conosco ao parque, dizendo que era bom com crianças. Recusamos e, ao retornar, encontramos Breno sentado em nossa vaga de estacionamento. Ele tentou abraçar nossa filha, que gritou de medo. Meu marido finalmente perdeu a paciência e disse para ele nos deixar em paz. Contamos ao senhorio, mas a resposta foi sempre a mesma. Breno tinha problemas mentais. Nossa filha começou a temer sair de casa. Ameaçamos encerrar o contrato se nada fosse feito. Conversando com vizinhos, descobrimos que Breno assediava outras pessoas, inclusive espiando jovens na piscina comunitária. Depois de 1 mês, Breno sumiu. Pensamos que ele tivesse se mudado. Uma noite, voltando do trabalho, ouvi Breno batendo violentamente na porta, gritando para eu abri-la. Liguei para a polícia enquanto me escondia no armário. A polícia chegou e Breno foi preso, assim como nosso senhorio que tentou defendê-lo. Descobriu-se que Breno era um ofensor sexual registrado e que o senhorio sabia, mas ignorava em troca de dinheiro extra da família de Breno. Breno foi levado a uma instituição, não sei se uma prisão ou um hospital psiquiátrico. O senhorio foi demitido e nós nos mudamos para a casa dos meus pais. Hoje, felizmente, moramos em nossa própria casa e nossa filha não tem mais medo de sair de casa. Verificamos todos os nossos vizinhos para garantir nossa segurança. Cresci numa família de classe trabalhadora e não tínhamos o luxo de tirar férias extravagantes ao longo do ano. No entanto, isso não nos impedia de explorar as maravilhas naturais através do acampamento. Desde jovens, minha irmã e eu entendíamos o valor do acampamento através do nosso respeito compartilhado pela Mãe Natureza. Com o tempo, nos tornamos mestres em sobreviver ao ar livre, tanto que desejávamos explorar novos acampamentos pelo estado. Numa ocasião, um colega de trabalho do meu pai ouviu ele falando sobre nossos planos de férias de verão e sugeriu um novo acampamento para conferirmos. Até hoje, meus pais e eu não conseguimos lembrar o nome do local,
mas concordamos que era em algum lugar nas colinas de San Diego. Meu pai estava empolgado para visitar um novo parque nacional e arrumou o carro para a tradicional viagem de verão em família. A viagem até o acampamento foi longa e perigosa. Mesmo durante o dia, a íngreme montanha, junto com as inúmeras curvas cegas, deixava todos nós tensos. Logo começaram as discussões, pois não encontrávamos sinais indicando para onde ir. Naquela época, antes dos smartphones e GPS, convencemos nosso pai a parar e pedir direções. Ao avistarmos o acampamento, todos suspiramos aliviados, mas o lugar não parecia um parque nacional. Não havia uma estação de guarda-parques ou centro de visitantes à vista. O lago parecia turvo como um pântano e o acampamento estava deserto, um verdadeiro povoado fantasma. Com cautela, exploramos a área, procurando pistas que nos guiassem ao responsável pelo local. Ao longe, vimos um letreiro desgastado em uma lanchonete abandonada. Entramos no estabelecimento para perguntar sobre o local. O dono da lanchonete, um homem magro que parecia saído do filme Pânico na Floresta, nos cumprimentou. Meu pai explicou que tínhamos reserva para acampar, mas não tinha certeza se era o lugar certo. O homem confirmou que estávamos no local correto e disse que prepararia tudo para nossa estadia. Minha irmã e eu, sentindo uma sensação estranha, voltamos rapidamente para o carro. Mesmo crianças, sentíamos uma inquietação, até mesmo medo, de passar a noite ali. Apesar das nossas preocupações, nossos pais nos tranquilizaram, dizendo que as férias estavam apenas começando, embora com alguns contratempos. Perto do local, nossa preocupação desapareceu, e era hora de transformar aquele lote vazio em nosso acampamento seguro. O resto do dia passou e nosso acampamento começou a tomar forma. No dia seguinte, enquanto meu pai pescava no lago, minha irmã e eu, com nossa mãe, exploramos o acampamento e descobrimos uma piscina pública. Fomos nadar, mas logo percebemos 3 homens suspeitos vestidos de preto, que nos observavam de maneira predatória. Minha mãe, percebendo isso, decidiu encerrar nossa ida à piscina. Meu pai voltou do lago sem peixes, dizendo que todos estavam mortos na água. Minha mãe contou a ele sobre os homens suspeitos, e ele, furioso, saiu com seu facão em busca deles. Mais tarde, voltou desapontado por não encontrá-los. Apenas uma mãe e seus 2 filhos. Naquela noite, enquanto nos preparávamos para dormir, fomos acordados pelos gritos desesperados de uma mulher e o choro de 2 crianças. Meu pai reconheceu a voz da mãe que tinha visto mais cedo, acampando sozinha com seus filhos. Ele, um ex-marinheiro, pegou seu rifle e faca de caça e disse à minha mãe para cuidar de nós, entregando-lhe uma arma carregada. Meu pai saiu em direção ao acampamento da mãe solteira e seus filhos, enquanto minha irmã e eu ficamos petrificados. Minutos depois, ouvimos 2 tiros do rifle que cessaram o caos. Meu pai voltou com a mãe aterrorizada e seus filhos chorosos. Ele disse que havia assustado os homens que nos incomodavam na piscina e ajudaria a mãe a arrumar suas coisas para ir embora. Meu pai seguiu o carro dela até a rodovia principal para garantir que chegassem em segurança. No dia seguinte, enquanto nosso pai escoltava a pequena família, minha mãe, minha irmã e eu começamos a desmontar o acampamento, decididos a não passar mais uma noite naquele lugar. Quando vimos nosso carro retornar, aliviados, ouvimos meu pai dizer que a mãe e seus filhos chegaram em segurança à rodovia. Ele então nos disse para sairmos dali rapidamente. No caminho para casa, meu pai falou com o dono da lanchonete
sobre o ocorrido e os homens suspeitos. O homem apenas comentou que era uma pena não podermos ficar mais tempo. Desde essa experiência aterrorizante, minha família e eu nunca mais conseguimos convencer minha irmã a acampar novamente. Mais tarde, perguntei ao meu pai de onde ele tinha ouvido falar daquele lugar horrível. Ele revelou que, ao retornar ao trabalho, tentou confrontar o colega sobre a recomendação de acampamento, mas descobriu que o homem havia saído do trabalho dias antes do retorno de meu pai. Meu pai ficou sem palavras e confuso. Será que o homem estava conectado com os 3 homens? Se sim, quais eram suas intenções ao assediar uma família no meio do nada? As respostas para essas perguntas nunca saberemos, mas sei que, se meu pai não tivesse intervindo naquela noite fatídica, a mãe solteira e seus filhos teriam encontrado um destino muito pior do que uma viagem de acampamento fracassada. Meu nome é Brenda e isso aconteceu em 2016. Na época eu tinha 19 anos. Eu tinha ficado acordada até tarde na noite anterior estudando e não tinha dormido muito, então acabei tirando um cochilo. Decidi tomar um banho para acordar. Foi quando ouvi um barulho estranho, como se fosse um arranhão vindo de fora. Parei o banho, espreitei pela cortina e fui até a janela. Não vi nada, mas ainda podia ouvir o barulho. Pensei que poderia ser meu vizinho trabalhando no galpão. Então ignorei o incômodo e terminei o banho. Antes de continuar, devo informar que tenho sérios problemas de ansiedade e às vezes fico um pouco paranoica. De qualquer forma, estava de volta ao meu quarto e sentei na cama. Enviei uma mensagem para o meu namorado perguntando o que ele queria jantar. Enquanto esperava a resposta, relaxei e comecei a rolar pelo meu Facebook, lendo um artigo sobre avistamentos recentes de palhaços, quando fui interrompida por passos do lado de fora. Parei e ouvi atentamente. Alguns passos seguidos por um barulho de batidas. Fiquei confusa. Não me ocorreu que tinha um intruso indesejado do lado de fora. Pensei por que meu namorado não tinha batido na porta ou ligado antes de aparecer. Normalmente tínhamos uma rotina com essas coisas, especialmente se eu estivesse sozinha em casa. Ele sempre enviava uma mensagem, ligava ou fazia uma chamada de vídeo para me avisar que estava a caminho, pois havia muita atividade suspeita no nosso bairro naquela época. Chamei por ele, mas tudo ficou em silêncio. Enviei uma mensagem perguntando se ele estava na porta, mas não houve resposta. Decidi dar uma espiada pela janela do quarto. Enquanto caminhava para o outro lado do quarto, meu celular começou a tocar. Era meu namorado querendo fazer uma chamada de vídeo. Ele disse que estava a cerca de 15 minutos de distância. Enquanto falava com ele, abri as cortinas da janela do meu quarto e congelei ao ver um palhaço do lado de fora. Ele estava me olhando pela janela, sorrindo. No começo, ri, pensando que era uma pegadinha do meu namorado. Brinquei, fingindo estar aterrorizada, e disse ao telefone: "Muito engraçado, amor. Essa coisa de palhaço assustador." Ele ficou confuso e expliquei sobre o palhaço na janela, dizendo que ele e seus amigos fizeram um bom trabalho me assustando. Ele parecia confuso, dizendo que todos os seus amigos estavam no bar e que ele não estava envolvido em nenhuma brincadeira. Ao ouvir isso, senti um nó no estômago. Quando olhei de volta para o palhaço, ele ainda estava lá e tirou uma faca de açougueiro do traje. Neste ponto, não sabia o que estava acontecendo. Peguei meu taco de beisebol e meu namorado, ainda ao telefone,
Disse que estava chegando. Ele me gritou para ficar dentro de casa e trancar todas as portas e janelas. Fechei rapidamente as cortinas e fui para a sala. Não demorou muito até ouvir batidas fortes na porta da frente. Uma voz assustadora do outro lado disse: "Me deixe entrar, criança." Não respondi e fiquei parada, esperando o próximo movimento. As batidas ficaram mais fortes, fazendo a porta tremer nas dobradiças, mas mantive o silêncio, mesmo quando ouvia a maçaneta da porta mexendo. Embora estivesse com bastante medo, também estava irritada e gritei para o palhaço: "Vai embora, vai incomodar outra pessoa." Então, ouvi uma risada abafada, seguida pela voz assustadora: "Por favor, me deixe entrar, boneca. Eu só quero brincar. Quero brincar com suas entranhas." Eu tinha chegado ao meu limite. Estava prestes a sair e confrontar o palhaço assustador quando meu namorado, ainda ao telefone, disse para desligar e chamar a polícia. Depois de pensar um pouco, concluí que talvez confrontar o palhaço com uma faca não fosse a melhor ideia. Fiz o que ele disse e deixei a sala, explicando a situação para a polícia. Quando estava voltando para o quarto, ouvi o barulho de vidro quebrando. Parei e disse ao telefone que achava que o palhaço tinha invadido a casa. Eles me disseram para me esconder, e foi então que ouvi meu namorado gritando: "Ei, o que você está fazendo? Saia daqui, a polícia está a caminho." O palhaço deu uma risada psicótica e fugiu. Quando voltei ao quarto, algo chamou minha atenção. Vi outro palhaço do lado de fora da minha janela, segurando uma lâmina de serra. Congelei, sem conseguir me mexer ou gritar. O medo tomou conta de mim quando percebi que meu namorado estava lá fora, com 2 palhaços assustadores. Gritei ao telefone que havia outro palhaço do lado de fora do meu quarto e pedi para se apressarem. Depois de alguns momentos, fiquei aliviada ao ouvir meu namorado na porta dos fundos. Rapidamente o deixei entrar e nos abraçamos apertado até a polícia chegar. Depois de darmos nossos depoimentos, a polícia encontrou uma serra enferrujada e um machado no chão fora da minha janela, com marcas vermelhas neles. Claro, os palhaços assustadores que transformaram minha noite num espetáculo de terror não foram encontrados. Depois daquela noite, tive dificuldade para dormir. Frequentemente me pergunto o que teria acontecido se eu tivesse sido tola o suficiente para abrir a porta. Eles eram apenas algumas pessoas procurando por emoção, tentando assustar uma garota sozinha, ou estavam realmente atrás de sangue? Cresci no interior durante os anos 90. Minha família morava em uma comunidade unida e frequentemente fazíamos encontros e churrascos com nossos vizinhos. Meus irmãos e eu éramos muito amigos das crianças do nosso bairro, e sempre que tínhamos um desses encontros, todas as crianças se juntavam para jogar pega-pega. Para evitar a indecisão de quem seria os escondidos e os procuradores, meus irmãos e eu geralmente nos voluntariávamos para ser os procuradores. Havia uma grande área florestal fora do nosso bairro, onde os jogos aconteciam, e como frequentemente íamos pescar com meu pai nessa área, a conhecíamos muito bem. Éramos todos muito competitivos. Lembro que era 4 de julho de 1996. Toda a comunidade organizou uma festa no parque do bairro, o que significava que nós, crianças, íamos ter nosso tradicional jogo de pega-pega depois do show de fogos de artifício.
Quando os fogos acabaram, por volta das 9:30 da noite, nos reunimos para o jogo, que começou por volta das 9:45. Tudo começou como qualquer outro jogo, e pegamos a maioria dos escondidos menos experientes nos primeiros 10 minutos. No entanto, ainda havia algumas das crianças mais velhas escondidas em áreas mais obscuras do parque. Sempre nos disseram para nunca irmos muito fundo na floresta. Para dar uma ideia, o parque onde estávamos ficava no fundo do nosso bairro, e além dele, havia a floresta que se estendia por cerca de 3 quilômetros até a rodovia que levava à cidade. Não era permitido caçar nessa floresta devido à proximidade com áreas residenciais, então frequentemente víamos veados e outros animais por lá. De qualquer forma, o jogo continuou por mais um tempo, e apesar de seus melhores esforços, capturamos a maioria dos escondidos, exceto uma menina de cerca de 8 anos, que chamaremos de Ashley. Achei isso muito estranho, porque Ashley não era a melhor em se esconder e geralmente era uma das primeiras a ser pega. Fomos até o pequeno lago atrás do clube, a última área que verificaríamos antes de avisar alguém que não conseguíamos encontrar a Ashley. Foi nessa hora que comecei a sentir um aperto no estômago. Eu tinha apenas 11 anos na época, mas podia dizer que algo estava errado. Lembro-me claramente de ver a lua refletindo brilhantemente na superfície da água enquanto contornávamos o lago. Quando chegamos ao lado oposto do lago, começamos a ouvir um barulho estranho vindo das árvores. Soava como se alguém estivesse sendo brutalmente esfaqueado repetidamente, mas sem gritos acompanhando o som terrível. Nós três nos aproximamos da linha das árvores, e meu irmão apontou sua lanterna para as árvores. Vimos uma figura encapuzada de costas para nós, ajoelhada e esfaqueando algo com uma grande faca de caça. Assim que o feixe de luz atingiu a figura, ela parou imediatamente o que estava fazendo e se levantou. A próxima coisa que me lembro é do meu irmão mais velho cobrindo meus olhos com a mão livre e nos mandando correr de volta para o parque. Corremos os três de volta para a festa, ouvindo o som de botas pesadas rasgando a vegetação atrás de nós. Assim que chegamos de volta à festa, meu irmão mais velho contou ao meu pai sobre o homem na floresta. O resto da noite é uma névoa para mim. Só me lembro de ver a polícia chegando e de adormecer nos braços do meu pai. Na manhã seguinte, me disseram que Ashley tinha ido embora com os pais, enquanto o jogo ainda estava acontecendo, o que explica por que não conseguíamos encontrá-la. Não consegui ver bem o que o homem estava esfaqueando, mas meu irmão me disse que era uma carcaça de veado. Suponho que poderíamos apenas atribuir isso a alguém caçando em uma área restrita, mas ainda há algo que me incomoda. Que tipo de pessoa esfaqueia rapidamente um veado morto no escuro? E embora ele não estivesse mais à vista quando voltamos para a festa, tenho certeza de que ele estava nos perseguindo, pelo menos por um curto período. Fico me perguntando o que ele teria feito se nos pegasse. Esse foi o último jogo de pega-pega que nosso bairro jogou. Isso aconteceu há alguns meses. Sou uma mulher de 23 anos e finalmente tinha comprado um carro para mim. Adorava dirigir e ouvir música, geralmente sozinha. Numa noite por volta das 7 horas da noite, e sendo inverno, levei 2 dos meus irmãos comigo, uma irmã de 18 anos e um irmão de 13, após eles insistirem muito, pois estavam entediados. Sou fumante e vindo de uma família sul-asiática. Mulheres não são supostas a fumar, então
Aproveitava essas oportunidades para fumar sem me preocupar em ser pega pelos meus pais. Moramos numa área suburbana tranquila da cidade, que tem algumas áreas ruins, mas nunca pensei duas vezes antes de estacionar em algum lugar para acender um cigarro. Não gosto de fumar no carro. Então ali estava eu, parada sob um poste de luz, mexendo no meu celular. Estava escurecendo, mas eu não estava muito preocupada, pois visitava essa estrada frequentemente e não era muito longe da casa da minha tia. Enquanto fumava, olhei para cima do celular e vi um homem saindo dos arbustos. Ele era muito alto, pelo menos 1,90 m, e estava na calçada oposta. Achei que ele continuaria andando, então voltei ao meu telefone até olhar novamente e vê-lo parado na frente do meu carro me encarando. Minha irmã, que estava no carro, deve ter visto também, pois bateu na janela dizendo para eu entrar. Já tinha apagado meu cigarro e estava indo para o lado do motorista, com as chaves na mão. O homem continuava lá, imóvel. Entrei e tranquei a porta, pensando que talvez estivesse exagerando. Ao ligar a ignição, olhei para ver onde o homem estava, mas ele não estava mais na frente do carro. Olhei no retrovisor e vi que ele estava atrás de nós tirando fotos da minha placa. Abri um pouco a janela e vi seu rosto mais claramente. Um homem indiano com barba e um capuz cobrindo parte do rosto. Perguntei educadamente o que ele estava fazendo. Ele se aproximou da minha janela, mas ainda manteve distância e disse agressivamente se eu sabia quem ele era. Não sabia se era uma pergunta retórica. Ele disse que tinha muita coisa acontecendo em sua casa e não precisava de mim estacionando ali e observando. Disse que eu parecia suspeita, estacionando aleatoriamente ali com meus 2 amigos, e mandou eu sair dali. Respondi que estava apenas fumando e que morava perto. Foi quando ele abriu completamente minha janela, gritando para eu sair. Gritei de terror, dizendo para ele parar de xingar, pois tinha um menor no banco de trás e ele estava assustando-o. Ele gritou que se eu não saísse, danificaria meu carro. Acelerei e saí dali, tão apavorada que nem coloquei o cinto. Fui para um beco sem saída e parei para me acalmar, tremendo muito. Minha irmã perguntou se eu estava bem, mas antes de responder, vi faróis vindo em nossa direção. Era o homem, dirigindo a pelo menos 80 km por hora, numa área de 30 km por hora, quase batendo no meu carro. Ele pulou do carro e metade do corpo dele entrou pela minha janela. Gritei tão alto que tenho certeza que o ensurdeci. Ele tentou pegar as chaves do carro, mas não conseguiu porque meu pé não estava na embreagem. Com uma mão, apertei a buzina do carro para fazer barulho e alertar alguém, enquanto com a outra afastei suas mãos das chaves. Meus irmãos choravam muito no banco de trás. Finalmente, consegui tirar o homem do carro e ele começou a gritar novamente, ameaçando me matar. Ele tentou abrir a porta, mas acelerei e saí dali. Parei em uma área diferente e estacionei. Estávamos todos chorando no carro. Foi a primeira vez que algo assim aconteceu conosco. Liguei para a polícia e me arrependi imediatamente por não ter anotado a placa do carro do homem. A policial que me ligou no dia seguinte foi muito compreensiva. Infelizmente, a polícia informou que não havia câmeras de vigilância na área, então não havia muito o que fazer, especialmente porque eu não sabia de onde ele veio. A policial se desculpou, mas a culpa foi minha por não ter anotado informações importantes. Eles fizeram um relatório do meu ataque, então se um incidente semelhante acontecer naquela área,
Eles podem fazer a conexão. A policial disse que, quando estacionei, o homem provavelmente estava fazendo algo ilegal por perto, e foi por isso que ele surtou comigo. Acho que era apenas um indivíduo perturbado que gostava de assustar pessoas que pareciam presas fáceis. Meu pai comprou uma pequena casa por um breve período. Ele não morava lá, mas a adquiriu para reformar e revender com lucro. A casa ficava em uma rua sem saída, em meio à floresta, um local muito privativo, mas conhecido por ser um ponto de descarte de lixo e abandono de veículos roubados. Havia apenas 2 casas na rua, e essa, em particular, era frequentemente usada por andarilhos. Um vizinho nos contou que ela serviu de ponto para uso de drogas por muito tempo. Alguns meses após a compra, meu pai me chamou para ajudá-lo a descarregar alguns materiais na casa. Cheguei 10 minutos antes dele e notei um carro estacionado na frente. Ao investigar, vi roupas acumuladas no banco traseiro e percebi que tinha placa. Enquanto caminhava ao redor do carro, senti uma sensação desconfortável, como se não estivesse sozinho. Ouvi barulhos na floresta perto da casa e fiquei observando a mata, à espera. Meu pai chegou pouco depois com seu reboque. Contei-lhe sobre a sensação de que o dono do carro ainda estava por perto e sobre os ruídos na mata. Caminhamos pela floresta para ver se encontrávamos alguém. Eu sentia que estávamos sendo observados. Comentei com meu pai como seria assustador encontrar um corpo. Ele disse ter a mesma estranha sensação de não estarmos sozinhos. O caminho na floresta terminou sem levar a lugar nenhum, então voltamos. O carro ainda estava lá e decidimos chamar a polícia. Depois de falar com a polícia, entramos na casa para verificar algumas coisas, mas ao sair, percebemos que o carro havia sumido. Alguém nos observava enquanto investigávamos e decidiu fugir assim que entramos na casa. A polícia não apareceu naquela noite e nós acabamos indo embora. Semanas depois, encontraram um corpo na floresta perto da casa. Uma mulher que fazia trilha na área foi informada sobre o corpo por um vizinho, mas ele tinha fama de ser um bêbado mentalmente instável, e ninguém o levou a sério. Após o achado, a polícia veio fazer um relatório. Um detetive tomou o depoimento do meu pai, mas agiu de maneira estranha e desinteressada. Não acredito que tenha sido coincidência vermos um carro estacionado na área pouco antes da descoberta do corpo. Até onde meu pai sabe, nunca interrogaram o vizinho após o achado do corpo. Ele conversou com ele meses depois, pouco antes de vender a casa. A história fica ainda mais estranha. A mulher que encontrou o corpo disse que parecia recente e não uma pilha de ossos e decomposição, como seria se estivesse ali há anos. A polícia reportou que o corpo estava lá há anos, mas isso não faz sentido. Também me pergunto o que poderia ter acontecido comigo ou com meu pai se tivéssemos encontrado o motorista daquele carro naquele dia. Essa história me foi contada pela minha avó, já falecida. Às vezes a verdade é mais estranha do que a ficção, e esta história foi passada em nossa família durante anos como um lembrete de que nunca se pode ser cuidadoso demais. Não sei o ano exato, mas aconteceu nos anos 1950, quando minha avó tinha cerca de 20 anos e vivia numa área rural. Na época, ela já tinha minha mãe, mas afirmava estar tendo um caso com outra mulher.
Numa noite tempestuosa, minha avó deixou minha mãe com a avó dela e foi até a casa da namorada. Chegando lá, numa casa de fazenda escura e sob chuva torrencial, ela bateu na porta, mas não obteve resposta. Naquela época, quando os planos mudavam, você geralmente só descobria tarde demais. Decidindo não dirigir de volta na chuva, minha avó optou por passar a noite na casa vazia. Ela procurou a chave reserva, mas não a encontrou. Então se abrigou no alpendre dos fundos, atrás de uma pilha de lenha. Ela acendeu um cigarro e ficou ali, tentando decidir o que fazer. De repente ela viu luz vindo de dentro da casa. Não era a luz de uma lâmpada, mas de uma lanterna. Pensando que a amiga tinha voltado, ela se aproximou da janela, mas, em vez disso, viu um homem desconhecido se movendo lentamente pela casa, como se não conhecesse o local. Minha avó se escondeu e, após algum tempo, viu a luz da lanterna passar pela varanda. O estranho saiu pela porta dos fundos, iluminou a área com a lanterna, inclusive onde ela estava escondida, mas felizmente não a viu. Ele voltou para dentro e, depois de algum tempo, saiu pela porta da frente. Minha avó entrou na casa, trancou as portas e se escondeu no banheiro do térreo. Depois correu para o quarto da amiga e se trancou lá. Ela quase adormeceu quando um clarão de relâmpago a despertou. Ela achou que uma árvore na frente da casa tinha sido atingida por um raio. No dia seguinte, ela chamou a polícia. Um corpo foi encontrado na grama alta do quintal da frente. Era um homem que conheciam, mas que não tinha permissão para estar na casa sozinho. Ele segurava uma faca de caça, o que provavelmente atraiu o raio. Acredita-se que ele foi atrás da namorada da minha avó, pois ela tinha rejeitado suas investidas anteriormente, mas, ao ver um carro estranho na entrada, entrou cautelosamente na casa. Minha avó acha que o intervalo entre ela entrar na casa e ouvir o raio foi de cerca de meia hora. Ela suspeita que o homem não estava apenas saindo, mas voltando para a casa. A história serve como um lembrete arrepiante de que nunca se sabe quem pode estar à espreita, mesmo nos lugares mais familiares. Cerca de 6 anos atrás, na madrugada do meu aniversário de 20 anos, eu estava trabalhando como limpador de carpetes. É importante destacar que sou um homem de 1,80 m de altura e na época pesava cerca de 95 quilos. Sou naturalmente muito cauteloso e a área em que trabalhava era conhecida pela atividade de gangues. Era umas 6 horas da tarde quando recebi um telefonema de um dos principais técnicos de limpeza de carpetes. Ele explicou que não poderia fazer o trabalho marcado para as 11 da noite porque sua esposa grávida poderia estar entrando em trabalho de parto e precisava ir ao hospital. Como estava precisando de dinheiro, concordei em cobrir o turno dele. Terminei por volta das 2h15 da manhã, exausto após quase 20 horas de trabalho e com 45 minutos de viagem até em casa, parei em um posto de gasolina para comprar um energético. Ao chegar, notei um carro preto no canto do estacionamento. Não dei muita atenção. Talvez fosse o carro do atendente. Comprei a bebida e saí, mas um pressentimento me fez ficar alerta. Vi faróis se aproximando rapidamente no retrovisor. Continuei dirigindo, mas os faróis me seguiam. A 2 quilômetros de casa, tomei uma rota alternativa. Após 10 minutos em estradas secundárias, percebi que a situação era séria. O carro continuava me seguindo. Sabendo que não podia levar os perseguidores até minha casa, onde minha irmã e seu filho de 2 meses estavam,
parei no próximo cruzamento. Coloquei minha faca militar de 30 centímetros na manga do casaco e peguei a pistola que guardava no carro. Saí do carro e o carro parou bruscamente, com 4 homens saindo dele. Era o mesmo carro que vi no posto de gasolina. Os homens estavam armados com corrente, taco de beisebol, chave de roda e o líder com um machado. Ao me verem com a faca, zombaram de mim. Então, saquei a pistola e disparei um tiro de advertência. Eles, que pareciam valentões, viraram coelhos assustados e correram de volta para o carro. Gritei para que saíssem dali antes que eu atirasse neles. Eles entraram no carro e fugiram. Anotei a placa e chamei a polícia. Cheguei em casa às 4 da manhã, exausto. Horas depois, liguei para a polícia, mas o carro era roubado e nunca foi encontrado. Assim como os 4 homens. A experiência me mostrou que, às vezes, a vida real pode ser tão perigosa quanto qualquer história de filme. Há uns 35 anos atrás, quando meu pai tinha cerca de 16 anos. Ele e seus amigos costumavam acampar frequentemente, já que era uma maneira de se divertirem bebendo, apesar de serem menores de idade. Numa ocasião, decidiram acampar perto de um lago, distante o suficientemente para se sentirem isolados. Foi um plano de última hora. Então levaram apenas alguns cobertores e uma caixa de cerveja que o irmão mais velho do meu pai comprou para eles. Naquela sexta-feira, após a escola, eles partiram e encontraram uma área desmatada para estacionar o carro. Fizeram uma pequena fogueira e beberam algumas cervejas, mas logo ficaram entediados e decidiram nadar no lago à meia-noite. Embora não estivessem perto de uma trilha oficial para o lago, sabiam a direção a seguir. Já um pouco embriagados, adentraram a floresta em direção ao lago, confiantes de que sabiam o caminho. Porém, após uns 15 minutos, a atmosfera mudou bruscamente. Apesar de ser uma noite quente de quase verão, a temperatura parecia cair rapidamente. Todos sentiram um arrepio e, subitamente, correram de volta para o acampamento sem dizer uma palavra. Durante a fuga, meu pai sentiu como se houvesse algo atrás dele, uma presença ameaçadora. Eles correram para o carro, entraram e dirigiram direto para casa, deixando tudo para trás. No carro, ninguém falou nada. Semanas depois, durante uma viagem de acampamento com a família, um homem de outra família contou uma história estranha sobre uma caminhada que fizeram perto do lago. Eles sentiram uma necessidade urgente de deixar o local, sem falar um com o outro, como se estivessem vivendo os últimos segundos de suas vidas. Meu pai ficou chocado ao ouvir isso, pois teve uma experiência semelhante no mesmo lugar. Ele não quis contar a sua própria experiência para não preocupar meus avós e evitar que o proibissem de acampar naquela área novamente. Essa história sempre o deixou curioso para saber se mais alguém teve experiências semelhantes no lago. Ele nunca acreditou no sobrenatural, mas após esses eventos, começou a considerar essa possibilidade. Ele tem certeza de que nunca mais voltará àquele lugar. Minha mãe tinha 14 anos em 1986 e morava na China com seus pais e irmão mais novo. Era inverno, com temperaturas negativas e neve espessa cobrindo o solo. Eram cerca de 10 da noite quando ela terminou suas aulas. Na China, é comum jovens estudantes caminharem sozinhos para casa sem acompanhamento de um adulto. Após descer do ônibus,
ela começou a atravessar um antigo mercado para chegar ao seu apartamento. O lugar estava silencioso e deserto àquela hora, e sem postes de luz era difícil enxergar, mas ela conhecia bem o caminho. Minha mãe sentiu que alguém estava escondido na escuridão do mercado. Tentou ignorar, mas a sensação de apreensão persistia. Enquanto andava, ouvia o som de seus pés na neve. Mas ao parar, percebeu um segundo par de passos atrás dela. Ela tentou se acalmar, pensando que poderia ser outro estudante, mas a inquietação a fez andar mais rápido, e os passos atrás dela também aceleraram. Tomada pelo medo, ela começou a correr, mas a neve dificultava sua fuga. Ao olhar para trás, viu a silhueta de um homem alto se aproximando rapidamente. Ele não parecia estar usando um casaco, apesar do frio. A falta de iluminação dificultava ver mais detalhes, mas o que realmente assustou minha mãe foi quando, ao chegar a uma área iluminada por uma luz fraca de uma barraca, ela viu que o homem carregava uma tábua grande. Desesperada, ela continuou correndo até ver a luz de um poste em uma rua pequena. Por sorte, naquela noite um casal jovem caminhava em sua direção. Com suas últimas forças, ela correu até eles e desabou. Em prantos, explicou o que havia acontecido, mas o estranho já tinha desaparecido. O casal morava no mesmo prédio que ela e conhecia seu pai. Isso aconteceu há 2 anos e ainda me deixa apreensiva só de pensar. Na época, meu marido e eu estávamos visitando minha família antes do meu irmão começar o ensino fundamental em agosto. Meus pais estavam assistindo TV no quarto deles. Eu estava trabalhando em um trabalho escolar e meu irmão e meu namorado estavam jogando videogame no quarto ao lado, mantendo o volume baixo para que eu pudesse me concentrar no meu ensaio. Por volta das 8:30 da noite, lembrei que precisava abastecer meu carro. Terminei rapidamente o último parágrafo do meu trabalho. Avisei meus pais que sairia por alguns minutos e saí. A estação de gasolina ficava a cerca de 10 minutos de casa, então eu voltaria em uns 20 minutos. Peguei minhas chaves, dei um beijo de despedida no meu namorado e saí. Depois de dirigir por 10 minutos, cheguei à estação de gasolina e estacionei próximo a uma bomba. Enquanto abastecia, notei um caminhão velho e desgastado parado num canto do estacionamento. Havia 2 figuras escuras sentadas dentro dele, mas não consegui identificar detalhes. Ignorei e fui até a loja comprar uns lanches para meu namorado. Assim que terminei a compra, 2 homens de jeans e capuzes pretos entraram na loja armados. Aparentavam ter uns 20 e poucos anos e eram bem fortes. Eles ordenaram que todos deitassem no chão e o caixa e os outros clientes obedeceram. Senti meu coração acelerar e o medo tomar conta. Um dos homens me agarrou pelos cabelos e me mandou ficar de pé, enquanto o outro ameaçava o caixa. Senti a arma encostada na minha cabeça e tentei me desvencilhar, mas o homem segurou o meu braço com mais força. Depois de pegar todo o dinheiro, eles fugiram, mas foram rapidamente cercados e presos pela polícia. Eu estava preocupada com o caixa, que parecia estar bem, apesar de um olho roxo. Um policial, amigo do meu pai, me reconheceu e perguntou se eu estava bem. Depois de dar meu depoimento, não consegui mais segurar as lágrimas. Só queria ir para casa. Quando cheguei em casa, minha mãe me abraçou e meu namorado me consolou até eu me acalmar. Prometi a mim mesma que nunca mais iria a certos lugares à noite.
Foi um momento assustador que me fez repensar sobre segurança e precauções.